O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 14. Diferenças de Excelência. Metaprogramas. Na chave certa, alguém pode dizer qualquer coisa. Na chave errada, nada. A única parte delicada é a escolha da chave. George Bernard Shaw. Uma das melhores maneiras para tornar-se ciente da espantosa diversidade de reações humanas é falar com um grupo de pessoas. Você não pode deixar de notar como as pessoas reagem de modo diferente ante a mesma coisa. Você conta uma história de motivação e uma pessoa ficará pasmada, enquanto outra a achará maçante. Você conta uma piada e uma pessoa gargalha, enquanto outra não move um músculo. Você pensaria que cada pessoa estava escutando numa linguagem mental diferente. A questão é, por que as pessoas reagem tão diferentemente a mensagens idênticas? Por que uma pessoa vê o copo como meio vazio e outra vê como meio cheio? Por que uma pessoa ouve uma mensagem energizada, excitada e motivada, enquanto outras ouvem a mesma mensagem e não reagem de modo algum? A citação de Shaw é precisamente correta. Se você se dirigir a alguém na chave certa, poderá fazer qualquer coisa. Se se dirigir na chave errada, não poderá fazer nada. A mais inspiradora mensagem, o mais profundo pensamento, a crítica mais inteligente são absolutamente sem sentido, a menos que sejam entendidas tanto intelectual como emocionalmente pela pessoa a quem foram endereçadas. São chaves importantes não só para o poder pessoal, mas para muitos dos enormes problemas que devemos confrontar coletivamente. Se quiser ser um mestre de persuasão, um mestre comunicador, tanto no trabalho como na vida pessoal, você tem de saber como encontrar a chave certa. O caminho é através de metaprogramas. Metaprogramas são as chaves para a maneira como uma pessoa processa informações. São poderosos padrões interiores que ajudam a determinar como ela forma suas representações interiores e dirige seu comportamento. Metaprogramas são os programas ou escolhas interiores que usamos para decidir a quem devemos prestar atenção. Nós distorcemos, cancelamos e generalizamos as informações porque a mente consciente só pode prestar atenção a um certo número delas, num dado tempo. Nosso cérebro processa as informações da mesma forma que um computador. Capta uma quantidade fantástica de dados e os organiza numa configuração que faz sentido para aquela pessoa. Um computador não pode fazer nada sem software, que fornece a estrutura para realizar tarefas específicas. Metaprogramas operam da mesma maneira em nossos cérebros. Eles fornecem a estrutura que governa o que devemos prestar atenção, como damos sentido às nossas experiências e às direções em que elas nos levam. Eles fornecem a base com a qual decidimos se alguma coisa é interessante ou enfadonha, uma bênção ou uma ameaça em potencial. Para se comunicar com um computador, você tem de compreender seu software. Para se comunicar efetivamente com uma pessoa, você tem de compreender seus metaprogramas. As pessoas têm padrões de comportamento e têm padrões pelos quais organizam suas experiências para criar aqueles comportamentos. Somente através do conhecimento daqueles padrões mentais você pode esperar que sua mensagem seja dada, seja para tentar fazer alguém comprar um carro ou para compreender que você realmente a ama. Ainda que as situações possam variar, há uma estrutura consistente de como as pessoas compreendem as coisas e organizam seus pensamentos. O primeiro metaprograma inclui mover-se em direção a alguma coisa ou afastar-se. Todo comportamento humano gira em torno da ânsia de obter prazer ou evitar a dor. Você se afasta de um fósforo aceso a fim de evitar a dor de queimar sua mão. Você se senta e olha um lindo pôr do sol porque sente prazer no glorioso show celestial do dia transformar-se em noite. O mesmo é verdadeiro para ações mais ambíguas. Uma pessoa pode andar quase 2 quilômetros para ir trabalhar porque gosta do exercício. Outra pode andar por ter uma terrível fobia de estar num carro. Uma pessoa pode ler Faulkner, Hemingway ou Fitzgerald porque aprecia sua prosa e discernimento. Ela se move em direção a alguma coisa que lhe dá prazer. Outra pode ler os mesmos escritores porque não quer que as pessoas o julguem estúpida e sem cultura. Não está tanto procurando prazer como evitando a dor. Está se afastando de alguma coisa e não indo na direção dela. Assim como os outros metaprogramas que discutirei, este processo não é um dos absolutos.
Todos se movem em direção a alguma coisa e afastam-se de outras. Ninguém reage da mesma maneira a todo e qualquer estímulo, apesar de todos terem um modo dominante, uma forte tendência para um ou outro programa. Algumas pessoas tendem a ser energéticas, são curiosas e expõem-se a riscos. Podem se sentir mais confortáveis movendo-se na direção do que as excita. Outras tendem a ser cautelosas, atentas e protetoras. Veem o mundo como um lugar muito perigoso, preferem tomar medidas que não sejam prejudiciais ou ameaçadoras, as que sejam excitantes. Para descobrir de que modo as pessoas se movem, pergunte-lhes o que querem de um relacionamento, uma casa, um carro, um emprego ou alguma outra coisa. Elas lhe dizem o que querem e o que não querem. O que significa essa informação? Isto significa tudo. Se você é um comerciante vendendo um produto, pode promovê-lo de duas maneiras, pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Você pode tentar vender carros enfatizando que são rápidos, macios ou sensuais, ou pode salientar que eles não gastam muita gasolina, não são de manutenção cara e são particularmente seguros em acidentes. A estratégia que você usa deve depender só da estratégia da pessoa com quem está negociando. Use o metaprograma errado com uma pessoa e era melhor que tivesse ficado em casa. Você tenta movê-la em direção a alguma coisa e tudo o que ela quer é encontrar uma boa razão para voltar. Lembre-se, um carro pode andar ao longo de um mesmo caminho para frente ou para trás. Depende da direção em que esteja colocado. O mesmo é verdade para uma base pessoal. Digamos que você queira que seu filho passe mais tempo fazendo o trabalho da escola. Você pode dizer-lhe, é melhor você estudar ou não entrará numa boa faculdade. Ou, olha o Fred, não estudou e foi reprovado na escola, vai passar o resto de sua vida bombando gasolina. É esse tipo de vida que quer para você? Como funcionará essa estratégia? Depende de seu filho. Se ele foi primariamente motivado pelo afastamento, então poderá funcionar bem. Mas se ele se move em direção às coisas, e se ele for motivado por coisas que o excitam, por dirigir-se a coisas que ache atraentes, se é assim que ele reage, você não irá mudar seu comportamento oferecendo-lhe o exemplo de alguma coisa que deu errado. Você pode insistir até ficar roxo, mas está falando na chave errada. Está falando em latim e o garoto entende grego. Está gastando o seu tempo e o dele. De fato, pessoas que vão ao encontro das coisas muitas vezes ficam zangadas ou ressentidas com as que apresentam coisas de que devem ser afastadas. Você motivaria melhor seu filho se dissesse, se você fizer isso, pode escolher qualquer faculdade que queira. O segundo metaprograma trata de estruturas conceituais exteriores e interiores. Pergunte a qualquer pessoa como ela sabe que faz um bom trabalho. Para algumas, a prova vem de fora. O patrão lhe dá um tapinha nas costas e diz que seu trabalho estava ótimo. Você consegue um aumento? Ganha uma grande recompensa? Seu trabalho é notado e aplaudido pelos seus colegas? Quando consegue essa espécie de aprovação exterior, você sabe que seu trabalho é bom. Isso é uma estrutura conceitual exterior. Para outros, a prova vem do interior. Eles simplesmente sabem dentro de si quando trabalham bem. Se você tem uma estrutura conceitual interior, pode projetar um edifício que ganhe todas as espécies de prêmios de arquitetura. Mas se você não sente que o projeto é especial, nenhuma aprovação de fora o convencerá. Reciprocamente, você pode fazer um serviço que tenha uma recepção indiferente por parte de seu patrão e colegas, mas se você sente que é bom trabalho, confiará mais nos próprios instintos do que nos deles. Isso é uma estrutura conceitual interior. Digamos que esteja tentando convencer alguém a assistir um seminário. Você pode dizer, você tem de assistir esse seminário, ele é ótimo. Eu fui a todos e os meus amigos também foram, e todos acharam que foi fora de série e ficaram entusiasmados com ele durante vários dias. Todos disseram que ele mudou suas vidas para melhor. Se a pessoa com quem está falando tiver uma estrutura conceitual exterior, é provável que ele se convença. Se todas aquelas pessoas disseram que é verdade, várias vezes, então ela assumirá que provavelmente é verdade. Mas se ela tiver uma estrutura conceitual interior, você terá muito trabalho para convencê-la, contando-lhe que os outros disseram. Não significa nada para ela se os outros acharam que foi bom. Isso não computa. Você só pode convencê-la apelando para coisas que ela já saiba.
Se você lhe disser, lembra-se da série de conferências que assistiu no ano passado? Lembra-se de como disse que foi a experiência mais criteriosa que teve em anos? Bem, sei de alguma coisa que talvez seja como aquela. Penso que se for constatar, você pode descobrir que terá a mesma espécie de experiência. O que você acha? Será que vai dar certo? É certo que dará, porque você está falando com ela na linguagem dela. É importante notar que todos esses metaprogramas são contextos e relacionados, atenção, se você fez alguma coisa durante 10 ou 15 anos, provavelmente tem uma forte estrutura conceitual interior. Se for novato, pode não ter uma estrutura conceitual interior tão forte sobre o que é certo ou errado nesse contexto. Portanto, você tende a desenvolver preferências e padrões com o tempo. Mesmo que seja destro, você usa sua mão esquerda em várias situações, onde for de utilidade fazê-lo. O mesmo acontece com os metaprogramas. Você não é só de um jeito, você pode variar, você pode mudar. Que espécie de estrutura conceitual a maioria dos líderes tem? Interior ou exterior? Um líder verdadeiramente efetivo tem de ter uma forte estrutura interior. Não seria um líder se passasse todo o seu tempo perguntando às pessoas o que elas pensam de alguma coisa, antes de tomar qualquer medida. E há uma média ideal a ser atingida como os metaprogramas. Lembre-se, poucas pessoas operam estritamente num extremo. Um líder que seja mesmo eficaz tem de ser capaz de aceitar com eficiência informações também de fora. Quando não o faz, a liderança torna-se megalomania. Após um de meus recentes seminários abertos a convidados, um homem veio a mim com 3 amigos e me disse asperamente: "Não estou convencido. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para me provocar. Logo tornou-se óbvio que ele agia por uma estrutura conceitual interior. Pessoas exteriormente orientadas pouquíssimas vezes se aproximam e dizem a você o que deve fazer e como deve fazer alguma coisa. E pela conversa daquele homem com os amigos, também se tornou claro que se afastava das coisas. Assim eu lhe disse: não posso convencê-lo a fazer qualquer coisa. Você é a única pessoa que pode convencer você mesmo. Ele não soube como lidar com essa reação. Esperava que eu jogasse minhas teorias e ele as rejeitaria. Agora tinha de concordar com o que eu dissera, porque dentro dele sabia que era verdade. Então eu disse: você é a única pessoa que sabe quem sairá perdendo se não for assistir ao curso. Normalmente tal observação me parecia terrível, mas eu estava falando na linguagem dele e funcionou. Repare, eu não disse que ele perderia se não assistisse. Se eu tivesse dito isso, ele nunca faria o curso. Em vez disso, eu disse: você é o único que sabe, estrutura conceitual interior, quem perderia, afastamento, se não fosse. Então ele disse: sim, isso é verdade, e foi para o fundo da sala e inscreveu-se. Antes de aprender sobre metaprogramas, eu teria tentado persuadi-lo, fazendo-o conversar com outras pessoas, estrutura conceitual exterior, que tivessem feito o curso e teria contado sobre todos os benefícios que obteria. Dirigir-se para. Mas essa teria sido a maneira que interessava a mim e não a ele. O terceiro grupo de metaprogramas envolve introvertidos e extrovertidos. Algumas pessoas olham para as interações humanas, primeiramente em termos do que há nelas, que interessa pessoalmente, e algumas em termos de o que podem fazer por si e pelos outros. É claro que as pessoas nem sempre caem num extremo ou no outro. Se você só se escolhe, torna-se um egoísta. Se você só escolhe para os outros, torna-se um mártir. Se for obrigado a contratar pessoas, não gostaria de saber onde pretende ficar nessa escala? Há pouco tempo, uma empresa aérea importante descobriu que 95% das queixas envolvia 5% de seus empregados. Esses 5% preocupavam-se muito consigo mesmos, estavam mais interessados em cuidarem de si e não dos outros. Eram empregados ineficientes? Sim, e não também. Estavam, é evidente, em empregos errados e, obviamente, faziam um trabalho fraco, embora pudessem ser espertos, trabalhadores esforçados e adequados. Eles deviam ser pessoas certas, colocadas em lugares errados. O que fez a companhia aérea? Substituiu por pessoas extrovertidas. A companhia escolheu através de entrevistas de grupos na qual perguntavam aos candidatos por que desejavam trabalhar nessa companhia.
Muitos dos indivíduos pensaram que seriam julgados pelas respostas que deram em frente do grupo, quando de fato estavam sendo julgados pelos seus comportamentos como membros da audiência. Isto é, receberam as melhores notas os indivíduos que prestaram mais atenção, que estabeleciam contato com olhares, sorrisos ou apoio a pessoas que estavam fazendo a palestra na frente da sala, enquanto aqueles que prestavam pouca ou nenhuma atenção e estavam em seu próprio mundo enquanto outros estavam falando, foram considerados como sendo primariamente introvertidos e não foram contratados. A média das queixas da companhia caiu 80% como resultado dessa mudança. Por isso é que metaprogramas são tão importantes no mundo dos negócios. Como pode você avaliar uma pessoa se não sabe o que a motiva? Como pode preencher a vaga que tem disponível com a pessoa certa em termos de técnicas requeridas, capacidade de aprender e constituição interior? Muitas pessoas bastante ativas acabam com suas carreiras totalmente frustradas porque estão desempenhando funções em que não fazem o melhor uso de suas capacidades. Uma deficiência num contexto pode ser um valioso recurso em outro. Na área de prestação de serviços, como uma empresa aérea, é óbvio que você precisa de pessoas que se preocupem com os outros. Se você estiver contratando um auditor, deve querer alguém que seja extrovertido. Quantas vezes você já teve de lidar com alguém que o deixou num estado de confusão, porque fez um bom trabalho intelectualmente, mas pobre de emoções? É como um médico que fosse fortemente introvertido. Ele pode ser brilhante para diagnosticar, mas a menos que você sinta que ele se preocupa com você, ele não será totalmente eficiente. De fato, uma pessoa assim teria a probabilidade de ser melhor pesquisador do que clínico. Pôr a pessoa certa no trabalho certo continua sendo um dos maiores problemas nas empresas norte-americanas. Mas é um problema que poderia ser resolvido se as pessoas soubessem como avaliar os meios que os candidatos ao emprego usam para processar informações. Nesse ponto, vale a pena notar que nem todos os metaprogramas foram criados igualmente. Ficam as pessoas em melhor situação movendo-se em direção às coisas do que aquelas que se afastam delas? Talvez. Seria o mundo um lugar melhor se as pessoas se preocupassem mais com os outros e menos consigo mesmas? Provavelmente, mas temos de lidar com a vida como ela é e não da maneira que gostaríamos que fosse. Você pode querer que seu filho mova-se em direção às coisas, mais do que se afaste delas. Se quiser comunicar-se efetivamente com ele, tem de fazer isso de forma que funcione, e não da maneira que você acha que o mundo deve andar. A chave é observar a pessoa o mais cuidadosamente possível, ouvir o que ela diz, que tipo de metáforas ela usa, o que sua fisiologia revela quando ela está atenta ou desinteressada. As pessoas revelam seus metaprogramas numa base consistente e progressiva. Não é preciso um estudo muito atento para perceber quais são as tendências das pessoas ou como estão se classificando no momento. Para determinar se as pessoas se preocupam consigo ou com os outros, veja se prestam atenção às outras pessoas. Elas inclinam-se em direção às pessoas e têm expressões faciais que refletem interesse pelo que os outros estão dizendo? Ou recostam-se e permanecem desinteressadas e não dizem nada? Todos se preocupam consigo mesmos vez por outra. E isso é importante algumas vezes. A chave é o que você faz consistentemente e se seu procedimento de escolha lhe possibilitou alcançar os resultados que queria. O quarto programa de classificação diz respeito a associadores e desassociadores. Quero tentar uma experiência com você. Olhe para essas figuras e diga-me como elas se relacionam entre si. 2 geladeiras e uma pia. Se eu lhe pedisse para descrever a relação entre as figuras, você poderia responder de várias maneiras. Talvez dissesse que todas são retangulares, ou que todas têm 4 lados, ou talvez que há 2 verticais e uma horizontal, ou 2 de pé e uma deitada, ou que nenhuma figura tem exatamente a mesma relação com as outras 2, ou que uma delas é diferente e as outras 2 são iguais. Tenho certeza de que você teria mais descrições. O que está acontecendo? Todas foram descrições da mesma cena, mas foram feitas abordagens completamente diferentes. Assim é com os associadores e desassociadores. Esse metaprograma determina como você escolhe informações para aprender e compreender os outros. Algumas pessoas reagem ao mundo encontrando semelhanças. Elas olham o que têm em comum. Elas são associadoras.
Poderá olhar as figuras e dizer, todas são retângulos. Há outro tipo de associadores que encontram exceções dentro da igualdade. São os que diriam, todas são retângulos, mas um deles está deitado e os outros dois estão de pé. Outras pessoas são desassociadoras, pessoas que diferenciam. Há duas espécies delas. Um tipo olha para o mundo e vê como as coisas são diferentes. Ele pode olhar as figuras e dizer que elas são todas diferentes e têm diferentes relações entre si. Não são iguais de forma alguma. O outro tipo de desassociador vê diferenças com exceções. Ele é como o oposto daquele que vê igualdades com exceções. Vê primeiro as diferenças e então acrescentará as coisas que têm em comum. Para determinar se uma pessoa é um associador ou um desassociador, pergunte-lhe sobre a relação entre qualquer conjunto de objetos ou situações e repare se ele focaliza primeiro as semelhanças ou as diferenças. Pode imaginar o que acontece quando um associador de semelhanças encontra-se com um desassociador de diferenças? Quando um diz que todos são iguais, o outro diz, não, não são, são todos diferentes. O raciocínio da pessoa que acha sempre semelhanças dirá que são duas geladeiras, que são dois retângulos e que estão na posição vertical. O das pessoas que acham que tudo é diferente diria que são duas geladeiras e uma pia, e que uma não tem nada a ver com a outra. Portanto, quem está certo? É claro que ambos estão. Tudo depende da percepção da pessoa. No entanto, os desassociadores muitas vezes têm dificuldade em criar harmonia com as pessoas, por estarem sempre criando diferenças. Eles podem desenvolver harmonia com mais facilidade com outros desassociadores. Por que é importante compreender essas distinções? Vou dar um exemplo no meu trabalho. Tenho 5 sócios e todos, menos um, são associadores. Na maioria das vezes isso é extraordinário. Somos parecidos, portanto gostamos uns dos outros. Pensamos da mesma maneira e vemos as mesmas coisas e em nossas reuniões podemos alcançar uma maravilhosa sinergia. Todos falamos e apresentamos ideias e todos parecemos ficar cada vez melhor, porque estamos nos igualando uns aos outros, vendo o que os outros estão vendo, construindo com seus critérios, nos tornando mais e mais entusiasmados. Isso até o nosso desassociador falar. Sem falhar, ele vê as coisas de forma diferente de nós. Enquanto vemos como as coisas se juntam, ele vê a maneira como elas não se juntam. Enquanto ficamos entusiasmados e queremos ir em frente, ele pula e nos diz que não vai dar certo. Senta-se então como um baque em um tronco e não presta atenção ao que vemos e, em vez disso, vê toda espécie de problemas com os quais não queremos nos preocupar. Nós queremos devagar em nossa nuvem mental. Ele quer os pés no chão e diz, assim? É sobre isso? E sobre aquilo? Ele é uma pessoa difícil? Pode apostar que sim. É um sócio valioso? Com certeza. O que precisamos fazer é usá-lo no processo de planejamento na hora certa. Não queremos criando casos com detalhes e arruinando nossa inspiração. A sinergia que conseguimos planejando juntos é mais valiosa do que suas minúcias naquela hora. Depois que nos acalmamos, precisamos então desesperadamente de alguém que veja as falhas, as incongruências, que veja como as coisas não se encaixam, como não combinam. Essa é a função que ele desempenha e muitas vezes nos salva de nós mesmos. Os desassociadores são minoria. As generalizações oferecidas pela avaliação mostram que cerca de 35% das pessoas entrevistadas eram desassociadoras. Se você for um desassociador, provavelmente dirá que as avaliações não são exatas. No entanto, os desassociadores são muito valiosos porque tendem a ver o que o resto de nós não vê. Não são, em geral, as almas da inspiração poética. Muitas vezes, mesmo quando ficam excitados, começam a desassociar e encontram uma maneira de perder o interesse. Mas sua sensibilidade, sua crítica e análise são importantes para qualquer negócio. Pense no fracasso de um negócio titânico como o filme Portal do Paraíso. Se você pudesse olhar atrás das cenas, poderia ter encontrado um grupo de associadores criativos com estruturas conceituais interiores, todos movendo-se em direção à meta e não olhando para nada do qual precisassem se afastar. Eles precisavam desesperadamente de um desassociador que dissesse, espere um segundo, e sobre isto? E comunicasse isso de uma forma que pudesse ser aceita pelas marcas interiores de referência das pessoas criativas.
Os hábitos de associar e desassociar são extremamente importantes porque podem ser aplicados de muitas formas, até mesmo na nutrição. Associadores extremos muitas vezes podem acabar comendo alimentos que são maus para eles, porque querem que a comida seja sempre a mesma. Eles não iriam querer uma maçã ou uma ameixa. Há uma variedade muito grande de maturação, texturas, sabores, tempo de conservação e várias outras variáveis. Em vez disso, eles podem comer muita comida enlatada, porque estas não mudam. Pode ser comida pouco apetitosa, mas satisfaz a alma imutável de um associador. Se você tem um negócio que requer o mesmo serviço repetitivo ano após ano, quereria contratar uma pessoa que faz distinções? É claro que não. Você quer contratar uma pessoa que seja uniforme e ela ficará feliz, muito feliz em tal serviço enquanto você precisar dela. Se, no entanto, você tem um negócio que requer grande flexibilidade ou mudança constante, quereria contratar uma pessoa uniforme para essa posição? É óbvio que não. Essas distinções podem ser muito úteis para se descobrir em que tipo de serviço as pessoas ficariam mais felizes durante um período de tempo mais longo. Considere o caso de um artilheiro de futebol. Poucos anos atrás ele começou um campeonato com grande sucesso, chutando com precisão notável. Mas uma vez que era um desassociador, logo sentiu-se obrigado a variar sua rotina e começou a fracassar. Começou a concentrar-se nos vários tipos de fãs por detrás do gol, em cada estádio diferente. Reparando em como eram diferentes, ele podia desassociar para sua alegria e em alguma coisa trivial, quando na realidade o que interessava é que continuasse o seu melhor desempenho da mesma maneira. Você usaria as mesmas técnicas de persuasão com um associador e um desassociador? Você os quereria do mesmo serviço? Trataria da mesma forma duas crianças com estratégias de associação diferentes? Claro que não. Isso não quer dizer que as estratégias são imutáveis. Pessoas não são como os cachorros de Pavlov. Elas podem modificar suas estratégias até um certo ponto, mas somente se alguém conversar com elas em suas próprias linguagens sobre como fazer isso. É preciso um tremendo esforço e paciência para transformar uma pessoa que foi desassociadora em uma associadora. Mas você pode ajudá-la a fazer grande parte de sua abordagem e a ser um pouco menos rude e doutrinária no processo. Esse é um dos segredos para viver com pessoas que são diferentes de você. Por outro lado, é útil aos associadores verem mais diferenças, pois têm uma tendência a generalizar. Pode ser útil para os associadores notar todas as diferenças entre esta semana e a semana passada, ou entre as cidades que visitam. Em vez de dizerem que Los Angeles é muito parecida com Nova York, focalize você também um pouco as diferenças, são parte do tempero da vida. Podem um associador e um desassociador viverem felizes juntos? Podem, desde que se compreendam. Dessa forma, quando ocorrerem as diferenças, eles logo perceberão que a outra pessoa não é a má ou está errada. Simplesmente percebe as coisas de uma maneira diferente. Você não precisa ser totalmente igual para estabelecer harmonia. Você precisa lembrar-se das diferenças nas formas em que ambos percebem as coisas e aprender a respeitar e a apreciar o outro. O metaprograma seguinte diz respeito ao que é preciso para convencer alguém de alguma coisa. A estratégia da persuasão tem duas partes. Para calcular o que é realmente convencer alguém, você deve, em primeiro lugar, descobrir quais partes da estrutura sensorial dele precisam ser convencidas, e então deve descobrir com que frequência ele tem de receber esses estímulos antes de convencer-se. Para descobrir o metaprograma de persuasão de alguém, pergunte: como você sabe quando alguém está indo bem num trabalho? Você tem de A. Vê-lo trabalhando. B. Ouvir dizer como ele é bom. C. Trabalhar com ele. Ou D. Ler sobre sua capacidade. A resposta pode ser uma combinação disso tudo. Você pode acreditar que alguém é bom quando o vê fazendo um trabalho e quando outras pessoas também confirmem que ele o fez bem. A pergunta seguinte será: quantas vezes ele precisa demonstrar que é bom para que você se convença? Há 4 respostas possíveis. A. Imediatamente, ou seja, basta comprovar uma vez. B. Tantas quanto necessário, 2 ou mais vezes. C. Durante um certo período, que pode ser de algumas semanas, um mês ou um ano. Ou D. Permanentemente.
Neste último caso, o nosso ouvinte não se dará por satisfeito sem que a pessoa a quem julga não provar todas as vezes. Quando se é o chefe numa empresa, a relação de confiança é das mais valiosas que pode estabelecer com seus colaboradores-chave. Se eles sabem que você se preocupa com eles, trabalharão mais e melhor para a empresa. Ao contrário, se não confiam em você, não renderão. Para estabelecer essa confiança, é preciso prestar atenção às diferentes necessidades das diferentes pessoas. Alguns estabelecem uma relação e desejarão preservá-la. Para eles, basta saber que você joga limpo e se preocupa com aqueles para quem o vínculo seja duradouro, a menos que o traia de alguma forma. Mas isto não serve para todos. Alguns precisam mais do que isso, quer seja uma palavra amável, uma comunicação de aprovação, uma demonstração pública de apreço ou uma prova de confiança. Talvez sejam tão leais e justos quanto capazes, mas necessitam mais confirmação da sua parte que os outros. Exigem mais provas que se existe um vínculo entre ambos. Igualmente, todo bom vendedor sabe que há clientes a que só é preciso recitar a cartilha e tornam-se clientes para toda a vida. Outros querem ver o produto 2 ou 3 vezes antes de decidirem comprar, enquanto outros talvez deixem passar 6 meses antes que se convençam. Eis naturalmente o favorito do vendedor, que apesar de anos usando o produto, cada vez que o vendedor vem, ele quer ser convencido novamente das razões para comprar. É preciso repetir a demonstração todas as vezes. O mesmo processo, ainda mais intenso, surge nas relações pessoais. Com algumas pessoas, quando foi demonstrado o amor uma vez, vale para sempre. Com outras, é preciso demonstrar todos os dias. É interessante compreender esses metaprogramas porque eles dão o plano de ação para convencer os outros. Sabe-se de antemão o que é necessário, e assim o que exige ser convencido sempre não causa tanta contrariedade, sabendo que ele é assim e que não vai mudar seu jeito. Outro metaprograma é o das necessidades versus possibilidades. Pergunte a alguém por que foi trabalhar na empresa atual, ou por que comprou seu carro atual ou casa. Algumas pessoas são principalmente movidas pela necessidade, mais do que pelo que querem. Fazem alguma coisa porque devem fazê-lo. Não são levadas a agir pelo que é possível. Não estão procurando por infinitas variedades de experiências. Elas vão através da vida acertando o que aparece e o que está disponível. Quando precisam de um novo trabalho, ou uma nova casa, ou um novo carro, ou mesmo uma nova esposa, elas saem e acertam o que estiver disponível. Outras são motivadas pela procura de possibilidades. São menos motivadas pelo que já têm do que pelo que querem fazer. Elas procuram opções, experiências, escolhas, caminhos. A pessoa que é motivada pela necessidade está interessada no que é reconhecido e seguro. A pessoa que é motivada pela possibilidade está igualmente interessada no que não é conhecido. Ela quer saber o que pode evoluir, que oportunidades deve desenvolver. Se você fosse um empregador, que tipo de pessoas gostaria de contratar? Algumas pessoas provavelmente responderiam: a pessoa que é motivada pela possibilidade. Afinal, ter um senso rico de potencial resulta numa vida mais rica. Instintivamente, a maioria de nós, mesmo muitas pessoas que são motivadas pela necessidade, defenderia a virtude de permanecer aberto para uma infinita variedade de novas direções. Na realidade, nem tudo está tão pronto. Há serviços que requerem atenção para detalhes, firmeza e persistência. Digamos que você seja um inspetor de controle de qualidade de uma fábrica de autos. Um senso de possibilidade é bom. No entanto, o que você pode precisar mais é de um senso de necessidade. Você precisa saber exatamente o que é necessário e tem de verificar se está sendo feito. Alguém motivado por possibilidade provavelmente ficaria muito aborrecido e entediado num emprego desses, enquanto que alguém motivado pela necessidade se sentiria perfeitamente de acordo com esse trabalho. Pessoas motivadas pela necessidade também têm outras vantagens. Alguns empregos dão particular valor à permanência. Quando você os preenche, quer alguém que fique durante um longo tempo, uma pessoa motivada por possibilidades está sempre procurando por novas opções, novos empreendimentos, novos desafios. Se ela encontra outro emprego que pareça oferecer mais potencial, há uma boa chance de que ela mude. Já a pessoa laboriosa, motivada pela necessidade, não age assim.
Ela aceita o emprego quando precisa de um e permanece nele porque trabalhar é uma necessidade da vida. Há vários empregos que pedem pessoas que acreditem em possibilidades, sonhadoras, temerárias, que se arriscam. Por exemplo, se a sua companhia estivesse diversificando num campo totalmente novo, interessaria a ela contratar alguém capaz de sintonizar com todas as possibilidades. E há outros empregos que dão valor à solidez, persistência e longevidade. Para tratar alguém que se adapte a todas as possibilidades nesses empregos, você precisa de alguém que seja motivado mais pelo que ele precisa. É igualmente importante saber quais são seus próprios metaprogramas pessoais, pois se estiver procurando um emprego, você pode escolher o que melhor apoie suas necessidades. O mesmo princípio funciona para motivar seus filhos. Digamos que você está tentando dar ênfase às virtudes da educação pela necessidade de ir para uma boa faculdade. Se sua filha for motivada pela necessidade, você tem de lhe mostrar por que ela precisa de uma boa educação. Pode falar-lhe sobre todos os empregos que exigem diploma. Você pode explicar por que é preciso boa base em matemática para ser um bom engenheiro, ou em técnicas de linguagem para ser professor. Se seu filho é motivado pela possibilidade, você deve fazer uma abordagem diferente. Ele se aborrece com o que tem de fazer, então você enfatiza as infinitas possibilidades abertas para aqueles que têm uma boa educação. Mostre-lhe como o aprendizado é o grande caminho para novos caminhos a serem explorados, novas dimensões a serem abertas, novas coisas para serem descobertas. Com cada um dos filhos, o resultado será o mesmo, apesar dos caminhos que os levem até lá serem muito diferentes. Outro metaprograma é o estilo de trabalho da pessoa. Cada pessoa tem sua própria estratégia para trabalhar. Algumas não são felizes a menos que sejam independentes. Têm grande dificuldade em trabalhar junto de outras pessoas e não podem trabalhar bem sob sua supervisão. Têm de dirigir suas próprias vidas. Outras trabalham melhor como parte de um grupo. Chamamos sua estratégia de cooperativa. Querem repartir a responsabilidade de qualquer tarefa que façam. Outras ainda têm uma estratégia de proximidade que fica entre as outras duas. Preferem trabalhar com outras pessoas, mas mantendo para si a responsabilidade da tarefa. Elas são as encarregadas, mas não são sozinhas. Se quiser conseguir o máximo de seus empregados ou de seus filhos, ou daqueles que supervisiona, descubra suas estratégias de trabalho e as maneiras nas quais eles são mais eficientes. Haverá vezes que encontrará um empregado que é brilhante, mas com quem é difícil de se lidar. Sempre tem de fazer as coisas a seu modo. Talvez não tenha sido talhado para ser um empregado. Pode ser do tipo de pessoa que tem de dirigir seu próprio negócio e mais cedo ou mais tarde provavelmente o fará, se você não lhe propiciar um meio de ele se expressar. Se você tem um empregado valioso como esse, deve tentar um meio de aumentar ao máximo seus talentos, dando-lhe a maior autonomia possível. Se você torná-lo parte de uma equipe, deixará todos loucos. Mas se lhe der independência, ele pode tornar-se inestimável. É sobre isso que os novos conceitos de empresariado tratam. Você ouviu pelo princípio de Peter, que todas as pessoas são promovidas até o nível da sua incompetência. Uma das razões para que isso aconteça é que os empregadores são sempre insensíveis às estratégias de trabalho de seus empregados. Há pessoas que trabalham melhor num ambiente de cooperação. Elas têm sucesso com grande quantidade de feedback e interação humana. Você as recompensaria pelo bom trabalho colocando-as à testa de algum novo empreendimento autônomo? Não se quiser fazer uso de seus melhores talentos. Isso não significa que você deva manter a pessoa no mesmo nível. Significa, porém, que você deve dar promoções e novas experiências de maneira que elas possam utilizar seus melhores talentos e não os piores. Do mesmo modo, muitas pessoas com estratégias de proximidade querem ser parte de uma equipe, mas precisam fazer seu próprio serviço sozinhas. Em qualquer estrutura há utilidade para todas as três estratégias. A chave é ter a sutileza de saber como as pessoas trabalham melhor e então encontrar uma tarefa na qual permitam realizar-se. Aqui está um exercício para fazer hoje. Ao terminar este capítulo, tente detectar os metaprogramas dos outros. Pergunte a eles: o que você busca em uma relação? Uma casa, um carro, uma carreira? Como sabe quando atingiu o seu sucesso?
Qual a relação entre o que você faz este mês e o que fez no mês passado? Quantas vezes precisa que alguém demonstre uma coisa para se convencer de que é certa? Conte uma experiência agradável em seu trabalho e o que significou para você. A pessoa prestou atenção enquanto você fazia essas perguntas? Estava ela interessada em suas perguntas ou estava ocupada com qualquer outra coisa? As perguntas propostas são apenas uma pequena mostra das que você poderia formular para detectar com sucesso os metaprogramas que discutimos. Se não conseguir a informação que precisa, reestruture a pergunta até conseguir. Pense em qualquer problema de comunicação que tenha e provavelmente descobrirá que compreender os metaprogramas das pessoas o ajudará a ajustar as comunicações e assim esse problema desaparecerá. Pense em uma frustração de sua vida, alguém que você ame, mas que não se sinta amado, alguém para quem trabalhe e que consegue irritá-lo ou alguém que tentou ajudar e que não correspondeu. O que você precisa fazer é identificar o metaprograma que está operando, identificar o que você fez assim como o que a outra pessoa está fazendo. Por exemplo, vamos supor que você precisa só de uma confirmação de que tem um relacionamento amoroso e que sua companheira precise disso com insistência. Ou você faz uma exposição que mostra aspectos semelhantes de determinadas coisas e seu supervisor só quer ouvir sobre os pontos que são diferentes, ou você tenta prevenir alguém sobre alguma coisa que precisa evitar e ele só está interessado em ouvir sobre alguma coisa que ele quer seguir. Quando você fala na chave errada, a mensagem que sai é errada. É tanto um problema para pais lidando com filhos como para executivos lidando com empregados. No passado, muitos de nós não desenvolvemos a perspicácia de reconhecer e calibrar as estratégias básicas que outros usam. Quando você fala em transmitir sua mensagem para alguém, não há necessidade de mudar o significado. Você tem de desenvolver a flexibilidade de ser capaz de alterar sua forma para se ajustar ao metaprograma da pessoa com quem está tentando se comunicar. Muitas vezes você pode comunicar-se mais efetivamente quando usa diversos metaprogramas juntos. Meus sócios e eu, certa vez, tivemos um desacordo de negócios com um homem que tinha feito determinado trabalho para nós. Nos reunimos e eu comecei a reunião tentando estabelecer um ambiente positivo, dizendo que queria criar um objetivo que satisfizesse a ambos. Imediatamente ele disse: "Não estou interessado em nada disso. Eu tenho esse dinheiro e não vou largá-lo. Eu só não quero mais seu advogado me chamando e me aborrecendo." Começou então a se afastar. Aí eu disse: "Nós queremos fazer esse trabalho porque estamos todos empenhados em ajudar os outros e nós mesmos a experimentar uma qualidade de vida melhor. E trabalhando juntos, poderemos fazer isso." Então ele disse: "Nós não estamos todos empenhados em ajudar os outros. Eu não me importo nem um pouco com você. Tudo que me preocupa é sair daqui feliz com meu dinheiro." Conforme a reunião continuou com pouco progresso, tornou-se claro que ele se afastava do problema, que era introvertido, que era desassociador, e ele tinha um marco interior de referência e que não acreditava nas coisas a menos que as visse, ouvisse e as tivesse seguidamente reforçadas. Esses metaprogramas não acrescentaram para um plano de comunicação perfeita, especialmente porque sou o oposto de quase todas essas coisas. Conversamos durante quase 2 horas sem progresso e eu já estava pronto para desistir. E então acendeu-se uma luz na minha cabeça e eu mudei de tática. Falei: "Sabe essa ideia que você tem em sua cabeça e eu a tenho bem aqui?" Então mostrei-lhe minha mão fechada. Assim tomei seu marco interior de referência, que eu não podia manipular com palavras, e exteriorizei-a para poder controlá-la. Disse então: "Eu a tenho bem aqui e você tem 60 segundos. Decida-se ou estará prestes a perder e perder muito. Eu não vou perder, mas você vai perder pessoalmente." Isso deu-lhe algo de novo do que se afastar. Continuei daí dizendo: Você mesmo vai perder, porque não acredita que haja uma solução que possa ser desenvolvida." Nessa hora, ele era um desassociador. Logo começou a pensar o oposto, que havia uma solução. Continuei então: "É melhor você se analisar bem e ver, marco interior de referência,
se está realmente querendo pagar o preço que terá de pagar, dia após dia, como resultado de suas decisões de hoje. Porque vou continuar a contar para as pessoas, sua estratégia de persuasão, como você se comportou aqui e o que você fez. Você tem 1 minuto para decidir. Pode decidir agora que quer prosseguir esse trabalho ou, caso contrário, perderá tudo. Você pessoalmente, para sempre. Confira. Veja se sou congruente. Levou 20 segundos para que ele pulasse e dissesse: olha, gente, eu sempre quis trabalhar com vocês. Sei que podemos resolver as coisas. Ele não fez isso de má vontade. Levantou-se muito entusiasmado, como se fôssemos verdadeiros amigos, e disse: eu só queria saber se podíamos conversar. Por que tão positivo depois de 2 horas? Porque usei seus metaprogramas e não meu modelo de mundo para motivá-lo. O que eu disse teria sido um insulto para mim. Costumava ficar frustrado com as pessoas quando elas agiam de formas opostas às minhas, até que aprendi que as diferentes pessoas têm diferentes metaprogramas e padrões. Os princípios de classificação de metaprogramas com que lidamos até agora são importantes e poderosos. No entanto, o importante a lembrar é que o número de metaprogramas dos quais você fica ciente é limitado só pela sua sensibilidade, atenção e imaginação. Uma das chaves do sucesso em qualquer coisa é a capacidade de fazer novas distinções. Os metaprogramas lhe dão as ferramentas para fazer distinções importantes ao decidir como lidar com as pessoas. Você não está limitando os metaprogramas discutidos aqui. Torne-se um estudante de possibilidades. Constantemente julgue e ajuste as pessoas à sua volta. Anote os padrões específicos que elas tenham para perceber o mundo e comece a analisar se outros têm padrões semelhantes. Através dessa abordagem, você pode desenvolver um conjunto completo de distinções entre as pessoas que podem capacitá-lo a saber como comunicar-se efetivamente com todos os tipos de pessoas. Por exemplo, algumas pessoas classificam-se primariamente por sensações e outras por pensamentos lógicos. Você tentaria convencê-las usando o mesmo meio? Claro que não. Algumas pessoas tomam decisões baseadas somente em fatos específicos e números. Primeiro tem de saber se as partes vão dar certo. Mais tarde, pensarão sobre a imagem total. Outras são convencidas primeiro pelo conceito geral ou a ideia. Elas reagem ao bloco global. Querem ver primeiro a imagem grande. Se gostarem, então pensarão nos detalhes. Algumas pessoas se prendem em inícios, ficam muito excitadas quando têm uma nova ideia se realizando, e então logo tendem a perder interesse e partem para outra coisa nova. Outras se fixam em conclusões. Qualquer coisa que façam tem de ir até o fim, seja a leitura de um livro ou a execução de um trabalho. Algumas pessoas classificam-se por comida. É isso mesmo, por comida. Quase tudo o que fazem ou pensam em fazer é avaliado em termos de comida. Pergunte-lhes como chegar a algum lugar e eles dirão: desça a estrada até chegar ao Burger King, vire à esquerda e continue em frente até chegar ao McDonald's, e vire à direita, e então vire à esquerda no Kentucky Fried Chicken, até chegar naquele edifício marrom chocolate. Pergunte sobre um cinema a quem tenha ido e imediatamente eles começam a lhes dizer como está ruim o serviço de lanches. Pergunte sobre um casamento e eles lhe contarão sobre o bolo. Uma pessoa que primariamente é extrovertida falará muito mais sobre as pessoas que estavam no casamento ou os personagens do filme. Uma pessoa que se classifica primariamente por atividades falará sobre o que aconteceu no casamento e o que aconteceu no filme e assim por diante. A outra coisa que um empreendimento de metaprogramas estabelece é um modelo de equilíbrio. Todos nós seguimos uma ou outra estratégia para usar os metaprogramas. Por alguns metaprogramas nós poderemos pender ligeiramente, mas para um lado do que para o outro. Por outros poderemos balançar fortemente para uma estratégia em vez de outra, mas não há nada que não possa ser mudado em qualquer dessas estratégias. Assim como você pode decidir se a pôr num estado que lhe fortaleça, você pode escolher e adotar um metaprograma que mais o ajude do que o embarace. O que o metaprograma faz é dizer a seu cérebro o que cancelar. Assim, se, por exemplo, você estiver avançando, você está cancelando as coisas para afastar-se. Se você estiver se afastando, está cancelando as coisas para as quais poderia se aproximar.
Para mudar seus metaprogramas, tudo o que tem a fazer é tornar-se consciente das coisas que você normalmente cancela e começar a concentrar sua atenção nelas. Não cometa o engano de confundir-se com seus comportamentos ou fazer o mesmo com outra pessoa. Você diz: eu conheço Joey, ele faz isso, isso e isso também. Bem, você não conhece o Joey, você o conhece através de seu comportamento, mas ele não é o comportamento dele, assim como você não é o seu. Se você for alguém que tende a se afastar de qualquer coisa, talvez esse seja seu padrão de comportamento. Se você não gosta dele, pode mudá-lo. De fato, não há desculpa para que não o mude. Você agora tem o poder. A única questão é se você tem bastante motivos para fazer uso do que sabe. Há duas maneiras de mudar os metaprogramas. Uma é pelos acontecimentos emocionais significativos. Se você vê seus pais constantemente se afastando das coisas, sem serem capazes de atingir como resultado os seus potenciais completos, isso pode influenciá-lo na maneira como avança ou se afasta. Se você só se classifica pela necessidade e perdeu a oportunidade de um grande emprego porque a firma estava procurando alguém com um dinâmico senso de possibilidade, você pode ficar chocado em mudar sua abordagem. Se você tende a mover-se em direção a tudo e for logrado por um chamativo investimento falso, isso provavelmente afetará a maneira como olhará a próxima proposta que aparecer em seu caminho. A outra maneira pela qual você pode mudar é pela decisão consciente de fazê-lo. A maioria das pessoas nunca se preocupa com os metaprogramas que utiliza. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. A consciência exata do que estamos fazendo presentemente proporciona a oportunidade para novas escolhas e, assim, para mudanças. Como tudo mais nesse livro, os metaprogramas devem ser usados em dois níveis. No primeiro, como um instrumento para ajustar e guiar nossa comunicação com os outros. Assim como a fisiologia de uma pessoa lhe contará inúmeras histórias sobre ela, seus metaprogramas lhe falarão com eloquência sobre o que a motiva ou afugenta. No segundo, como um instrumento para a mudança pessoal, lembre-se, você não é o seu comportamento. Se você tende a seguir qualquer espécie de padrão que trabalhe contra você, tudo o que tem a fazer é mudá-lo. Os metaprogramas oferecem uma das mais úteis ferramentas para o ajuste e a mudança pessoal. Eles proporcionam chaves para algumas das mais úteis ferramentas de comunicação disponíveis. No próximo capítulo, veremos outras ferramentas valiosas de comunicação, ferramentas que lhe mostrarão como enfrentar resistência e resolver problemas. Fim do capítulo 14.